E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu sou Ivana Gibara, do Tio Tim Podcast. Estou hoje aqui para continuar a leitura do livro O Vinho Novo é Melhor, de Robert Thom. Espero que você aproveite essa leitura. E vamos começar? Capítulo 12. Adeus a camas e aparelhos ortopédicos. Uma de minhas primeiras reuniões realizou-se numa casa de família, a rua Bromwell 19, em Woodstock, subúrbio de Cape Town. Achei que as reuniões em casas eram boa maneira de ministrar as necessidades das pessoas e muitos foram salvos e curados. A parte da multidão reunida na sala de estar, naquela noite, havia uma filha da família que estava acamada. Qual o problema dela? Perguntei aos pais. Ela sofreu uma fratura na espinha. Oh, o que aconteceu? Ela se machucou na fábrica. Ela recebe uma verba como auxílio-doença e recebe alguma coisa do sindicato. Mas vai levar muito tempo até que ela possa sair daquela cama. Isso é muito ruim, falei. Gostariam que eu orasse por ela? Oh, sim, responderam. Ore, por favor. Então, perto do fim do culto, aproximei-me daquela cama de hospital onde ela estava deitada e fiz uma singela oração pedindo sua cura. Entretanto, nada aconteceu que eu pudesse ver. Por isso a animei, bem como a seus pais, para que tivessem fé, e pelas 9h30 saí. 11h05 meu telefone tocou. Alô? Aqui é o irmão Boeti, disse uma voz excitada. Sim, irmão Boeti, respondi. Alguma coisa errada? O irmão Boeti era um dos que haviam estado presentes à reunião. Pensei que você gostaria de ser informado, disse ele. Depois que você saiu da reunião esta noite, o pastor daquela gente estava lá e disse àquelas pessoas que você é do diabo e que não deveriam nunca mais deixar que você entre lá outra vez. E o que eles disseram? Perguntei. Eles disseram que você orou por sua filha. E ele disse, bem, mas ela não sarou, não foi? E eles disseram, não. Então ele disse, estão vendo? Isso é prova que ele é do diabo. Se assim não fosse, Deus ouviria suas orações. E então o que aconteceu? Ah, essa é a melhor parte, disse ele. Quando o pastor disse aquilo, a moça pulou da cama. E você se lembra de como a cama era alta. Pulou da cama e caminhou segura em frente daquele ministro. Fazia 19 meses que ela não ficava de pé. Comecei a rir. Louvado seja Deus! Não é exatamente assim que o Senhor procede? E aí, o que disse o ministro? Oh, irmão Tom, ele ficou numa situação horrível. Tinha os olhos fixos na moça sem poder acreditar. Depois subiu e nos disse, oh, perdoe-me, perdoe-me. A moça continuou andando diante dele. Depois até desceu as escadas indo ao banheiro do primeiro andar. Depois de haver pendurado o fone, ria a valer. Então procurei Joyce e lhe contei tudo e juntos louvamos a Deus. Na manhã seguinte bateram à porta. Quando atendi, dei com um homem que se apresentou como pastor da família da rua Bromwell. Ó irmão, disse ele, perdoe-me por favor. Estou tão envergonhado. Por quê? O que está errado? Falei eu, dando a entender que nada sabia acerca do que ele falava. Então ele me contou a história inteira e, em prantos, me pediu perdão. Está tudo bem, tudo está perdoado, disse eu sorrindo. O Senhor ainda não compreendeu o poder curador de Jesus. Em todas as minhas reuniões posteriores, eu vinha a saber o que deve ter acontecido quando Jesus andou na terra. Sua presença era tão real que parecia que nada seria impossível. Dali em diante comecei a organizar grupos de testemunho para irem e pregarem e curarem os enfermos. Uma noite, meu auxiliar e eu fomos a um lugar chamado Elsis River, onde realizaríamos uma reunião na casa de uma família de sobrenome Grooves. Era uma noite tempestuosa e tínhamos de vadear estradas lamacentas e alagadas para lá chegar. Ao chegarmos, minha atenção foi atraída por um menino de cerca de 10 anos de idade, que jazia deitado no chão, ocupando em todo o seu comprimento um aparelho ortopédico. O aparelho tinha uma parte de couro que sustentava a cabeça e o corpo do menino. Havia também extensões de ferro, as quais, com correias, estavam amarradas às pernas do menino. Quem é ele? Perguntei a um dos homens. É Colin, filho do irmão e da irmã Grooves, disse o homem. Está com a doença nas juntas. Durante a reunião, senti-me movido a orar por ele. Colin, falei, você crê no poder curador de Jesus? Sim, Senhor. E você crê que ele pode curá-lo? Sim, Senhor. Pus as mãos sobre ele, fiz uma breve oração e declarei curado no nome de Jesus. E agora, falei, você acha que pode andar? Sim, Senhor. Quer que removamos esse velho aparelho? Sim, Senhor.
Então soltamos as correias e o ajudamos a ficar de pé. Imediatamente ele começou a andar sem auxílio e seu rosto se iluminou de alegria. Quando as pessoas viram o que estava acontecendo, começaram a gritar: "Graças a ti, Jesus!" Outras pessoas caíram de joelhos e começaram a arrepender-se de seus pecados. Não foi preciso fazer nenhum apelo naquela noite. Assim que viram tal manifestação do poder de Deus, perceberam a necessidade que tinham de Jesus. Alguns dias depois, convidei Peter Dreyer, um moço de uma das minhas equipes de testemunho, e fomos a um lugar chamado Gracie Park. Ali encontramos outro menino quase nas mesmas condições de Colin Groves, preso ao mesmo tipo de aparelho ortopédico. Dos quadris para baixo estava ele envolto com faixas que o prendiam com firmeza a um suporte de ferro. Ele está com tuberculose nas juntas e na coluna, disse-nos sua mãe. Faz já 18 meses que não anda. Quer orar por ele? Sim, respondi. Mas onde está o pai dele? Em casa, disse ela. Ele não vê nenhum proveito nesse tipo de religião. Ele disse que é crente, mas tudo o que ele faz é ficar sentado em casa bebendo. Está bem, orarei pelo menino, disse a ela. Então Peter e eu pusemos as mãos sobre ele e oramos, enquanto aquela mãe intercedia junto a Deus, acompanhando-nos na oração. Assim que terminei a oração, a mãe do menino começou a desenrolar as faixas. Enquanto ela fazia isso, eu continuava ministrando a outras pessoas que esperavam sua vez. Passados alguns minutos, ouvi um grito e voltei-me para ver aquele menino dançando uma giga e louvando a Deus. Logo que os demais viram o que havia acontecido, também passaram a louvar a Deus. Vou lá em casa mostrar-me a meu pai, disse o menino. Então, todos acompanhamos para ver o que ia acontecer. Jamais esqueci a cena. Tivemos de andar a cerca de 300 metros sobre a areia, o que se constitui na pior forma de caminhar quando se sofre de algum problema nas pernas ou na espinha. Mas aquele menino andou conosco sem a menor hesitação. Os vizinhos, ouvindo-nos louvar a Deus, apontaram as cabeças fora das portas para verem o que estava acontecendo. Quando chegamos à casa do menino, entramos e lá estava o pai, sentado e com uma garrafa de cerveja na mão. "Papai!" gritou o menino. "Olhe, eu posso andar! Jesus curou-me!" Aquele pai deu uma olhada no menino e exclamou: "Oh, meu Deus! É incrível!" Caminhei até aquele pai e pus o braço sobre seus ombros. "Jesus ama você, companheiro", falei. "Não gostaria de conhecê-lo?" Ele se pôs de pé e chorou reais lágrimas de arrependimento. Alguns dias depois, eu soube que 2 enfermeiros do grande Hospital Vitória de Wimberg foram atender ao menino como faziam habitualmente 2 vezes por semana. Quando o viram, ficaram por demais perturbados. "Nós recomendamos que esse menino se mantivesse no aparelho", disseram eles. "Por que ele está andando por aí desse jeito?" "Um homem de Deus orou por ele", explicou a mãe. "E pelo poder de Deus, ele está andando como vocês estão vendo." "Alguma coisa está errada", disseram eles. "A senhora vai nos permitir examiná-lo." Então puxaram suas fitas métricas e cuidadosamente mediram os quadris e as pernas do menino. Depois fizeram com que ele executasse uma série de movimentos para ver se havia alguma dor em suas juntas. Por fim, um tanto perplexos, mediram-no de novo. "Bem", perguntou a mãe, "o que acham? Devo pô-lo de novo no aparelho?" "Não", disse um deles. "Acho que ele não vai mais precisar disso." "Maravilhoso, louvado seja Deus." "A senhora tem certeza que não teve nenhum problema com ele desde que o aparelho foi retirado?" perguntou o outro. "Problema?" perguntou ela. "Se tive, ainda ontem tive de bater nele." "Bater nele? Como a senhora bateu nele?" "No traseiro. De que outro modo?" "Mas por quê?" "Por trepar naquela árvore enorme ali." Ambos se entreolharam atônitos. Eles sabiam que para um menino com uma doença tão dolorosa seria fisicamente impossível subir em árvores. "Muito bem", falaram eles. "Só há um conselho que podemos dar à senhora. Se isso não durar, é melhor processar o curandeiro." O que eles ignoravam totalmente é que o curandeiro, no caso, era o Senhor Jesus. Capítulo 13. Velho e querido Bosworth. Um dia, no começo de 1952, eu disse a Joyce: "Acho que chegou a hora de meu encontro com Bosworth." "Que encontro?" perguntou ela, mostrando surpresa com um vinco na testa. "Você não se lembra?" repliquei. "Eu contei a você quando voltei de Johannesburg em outubro último que Bosworth me havia convidado a visitá-lo nos Estados Unidos."
Oh, sim, você mencionou isso, não foi? Lembrou ela. Acho que não prestei muita atenção na ocasião. Bem, acho que Deus quer que eu faça essa viagem. Mas por quê? Você não tem bastante o que fazer aqui? Sim, sorri, mas tenho a perfeita sensação de que Deus tem algo a ensinar-me por meio daquele velho. É isso. Desde que Bosworth havia feito aquela sugestão 4 meses antes, eu fora incapaz de afastar a ideia da minha mente. Embora Deus estivesse abençoando meu ministério na África do Sul, eu continuava sentindo que havia um mundo de experiências a alcançar. Meus anos no serviço militar me haviam tornado intensamente autoritário e às vezes ríspido. Eu sabia quão tremendamente precisava conviver com um cristão mais velho e mais bondoso, de modo a poder aprender mais acerca da expressão das graças cristãs em minha vida e em meu ministério. Então me sentei e escrevi uma carta a Bosworth no endereço de sua residência, em Coral Gables, Flórida, e a coloquei num correio naquela mesma tarde. Numa questão de dias recebi sua resposta. Dizia que logo estaria engajado numa cruzada em Hammond, Indiana, e que eu poderia fazer meus planos para encontrar-me com ele ali. Algumas semanas depois, desembarquei no enorme aeroporto de Chicago e telefonei para o hotel onde Bosworth estava hospedado. Assim que ouviu minha voz e o meu sotaque sul-africano, ele ficou sabendo quem eu era. "Irmão Tom!" exclamou ele. "Seja bem-vindo aos Estados Unidos!" "Obrigado", respondi. "Como desejei esta vinda." "E quanto tempo pretende ficar por aqui?" perguntou ele. "Algumas semanas", repliquei. "Será o suficiente?" "Excelente", disse ele. "Sugiro que você consiga um quarto no mesmo hotel em que eu estou. Assim nosso relacionamento será muito melhor. Estaremos ocupados nas reuniões a maior parte do tempo, mas precisamos passar algum tempo juntos e a sós de modo a termos algumas conversas pessoais e momentos de oração. Você vem já para cá?" "Sim", respondi. "Dentro de 1 hora estarei aí." "Certo", respondeu ele. "Estarei esperando por você." Naquela noite, depois de haver me hospedado no hotel, sentia-me um tanto nervoso ao bater à porta do quarto de Bosworth. Mas tão logo ele atendeu e me deu as boas-vindas, o nervosismo desapareceu ante o calor de sua recepção. Nunca me esquecerei daquela noite. Havia uma fragrância espiritual envolvendo aquele velho como eu raramente vira em qualquer crente em qualquer lugar. No dia seguinte, começamos a grande cruzada em Hammond, nos subúrbios de Chicago. Cooperei orando pelos enfermos e guiando as pessoas a Cristo por ocasião dos apelos. Era uma grande sensação ter uma pequena parte naquelas grandes reuniões, bem como ter a oportunidade de aprender tanto desse experimentado guerreiro da cruz. Depois de várias paradas no estado de Indiana, voamos para Miami, na Flórida, para outra grande cruzada em uma enorme igreja cristã e aliança missionária, da qual era o pastor, o Dr. Miller. Tinha um programa diário de rádio transmitido no auditório da igreja. O Dr. Miller resolveu convidar Bosworth ou um de seus associados para falar da programação radiofônica. Esta, todos sentimos, seria uma excelente publicidade para a cruzada. Mas imaginem minha surpresa quando Bosworth me perguntou se eu estava disposto a assumir tal responsabilidade. "Quem, eu?" respondi. "Eu nunca preguei pelo rádio." "Não?" disse Bosworth sorrindo. "Mas amanhã de tarde isso não mais será verdade." Assim, na manhã seguinte, fui à igreja com Bosworth, que preferiu ficar na sala de controle e observar enquanto eu atuava no púlpito com o Dr. Miller. Quando chegou o momento de falar, eu tremia como uma folha soprada pelo vento. "Senhor, tens de ajudar-me", orei baixinho. Nada sei a respeito desse estilo de prédica. O fato de ser esta a minha primeira experiência em rádio já era bastante ruim. Mas assim que abri a boca para falar, constatei que tinha de pregar para uma igreja vazia, e isso era muito pior. Mas enquanto eu estava lutando com as minhas primeiras frases de abertura, de repente uma visão extraordinária surgiu diante de mim. Tentei afastá-la. Eu estava tentando concentrar-me no meu sermão, mas ela se recusava a desaparecer. Eu via um jovem soldado no calor da batalha, na frente de guerra na Coreia. Estávamos nos dias da guerra coreana. Eu ouvia o troar da artilharia e vi o rapaz em perigo. Então, de repente, a visão mudou e passei a ver a mãe do rapaz pondo um pedaço de carne no forno para assar. Eu vi a expressão ansiosa em seu rosto e sabia quão aflita se sentia ela por seu filho. Num lampejo, percebi o que Deus queria que eu dissesse. "Ah, ouvindo-me nesse instante, uma mãe que está pondo um pedaço de carne no forno", declarei. "A senhora tem um filho na frente de batalha na Coreia.
A senhora está suportando pesado encargo de cuidados por aquele rapaz. A senhora já derramou muitas lágrimas. Mas ouça-me, eu tenho uma palavra do Senhor para a senhora. Mãe, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Durante os 25 minutos seguintes, falei àquela mãe como se estivéssemos face a face. Eu podia vê-la em minha visão, e Deus estava me dizendo o que eu devia dizer a ela. Quando terminei, o telefone começou a tocar, com chamadas procedentes de Miami inteira. Quem era esse pregador? Perguntavam. Nunca ouvimos nada como isso. Até mesmo o repórter de um jornal telefonou. Bosworth desceu da sala de controle com lágrimas nos olhos. Onde você aprendeu a pregar assim? Perguntou. Bem, não sei, respondi. Eu realmente vi a visão de uma mãe aflita e vi seu filho no uniforme de um pracinha norte-americano e não tive dúvida de que devia falar com aquela mãe. Essa é grande, exclamou Bosworth. Nunca vi uma demonstração mais pura da palavra do conhecimento. E imediatamente minha memória voltou ao dia em que fui batizado no Espírito, na casa de McQuaid. Lembrei-me de como havia visto o Senhor em uma visão e de como ele me disse, eu te dou a palavra do conhecimento. Será que essa promessa começava a ser cumprida? Eu tinha lido muitas vezes 1 Coríntios 12 e sabia que um dos dons do Espírito Santo é a palavra do conhecimento. Se eu compreendia corretamente esse dom, isso envolvia o conhecer certos fatos por divina revelação. Não tinha Pedro recebido uma palavra de conhecimento quando Deus lhe revelou os fatos acerca do embuste de Ananias e Safira? E se Deus havia revelado aquilo a Pedro, então evidentemente podia dar-me conhecimento acerca de uma mãe aflita. Por que não? Isso me parecia perfeitamente lógico. Daquele dia em diante, Bosworth passou a gastar mais e mais tempo comigo. Tratava-me como se eu fosse seu próprio filho. Algumas vezes levou-me à sua casa em Coral Gables e ficávamos noite adentro conversando a respeito das coisas de Deus. Em outras ocasiões, orávamos juntos, pedindo a direção divina para o meu ministério quando eu regressasse à África. Várias vezes ele conseguiu convites para eu pregar e costumava ir ouvir-me. Era sem dúvida um grande privilégio estar associado a este grande homem. Uma noite ele trouxe à baila um assunto que de certo modo me surpreendeu. Robert, disse ele, creio que a mão de Deus está sobre você. Ele confiou a você um grande ministério, mas você precisa ser ordenado. Ordenado? Repliquei. O senhor está brincando, não está? Eu não tenho nenhuma preparação regular para o ministério. De que vai adiantar a ordenação? Vai adiantar muito, Robert, insistiu ele. Há algumas portas que permanecerão para sempre fechadas para você se você não for o ministro do Evangelho devidamente reconhecido. Há muitos púlpitos onde você não será bem-vindo e muitas pessoas que não respeitarão seu ministério. O senhor está sugerindo que eu volte para a escola então? Perguntei um tanto apreensivamente. De forma alguma, respondeu ele com um sorriso. Fosse você mais moço, eu diria que sim, mas você está com 37 anos e Deus já o encaminhou a um bom ministério. Mas o senhor ainda pensa que eu deva ser ordenado? Sim, respondeu ele. Penso que é muito importante. Mas eu ainda posso ser um ministro sem ordenação, não posso? De certo modo. É como um lançador no jogo de beisebol, com capacidade para ingressar nos grandes clubes, mas que não é reconhecido pelos grandes clubes. E um lançador como esse pode fazer sucesso em todos os clubes menores que quiser, mas jamais conseguirá ser lançador de um grande clube, a não ser que algum observador o descubra e o ajude a conseguir um contrato. Então que observador me descobrirá? Falei brincando. Este é o observador à sua frente. O senhor? Sim, irmão. Observei seu ministério e creio que você tem as qualificações necessárias. Estou pronto para recomendá-lo a um clube, entre aspas. Mas que gerente geral me contrataria? Ah, disse ele com um sorriso afeituoso. Eu conheço o homem certo. Escreveremos ao meu bom amigo Joseph Metso Buse, em Chicago. É o pastor da Assembleia de Deus Independente ali. Ele ficará satisfeito em cuidar do que for necessário para sua ordenação, tenho certeza. Assim, dentro de 2 semanas, voamos até a igreja de Madison Buse, onde uma cerimônia especial de ordenação foi marcada para mim. Henry Carlson, um dos diretores da Fraternidade dos Homens de Negócio do Evangelho Completo, lá estava, bem como uma senhora, Mary Uzel, que tinha um ministério profético incomum naquela igreja. Quando chegou o momento de imporem as mãos sobre mim, o irmão Carlson começou a orar em línguas. A senhora Uzel deu interpretação e senti a poderosa unção de Deus vindo sobre mim, à medida que ela assim falava.
Assim diz o Senhor: meus olhos perscrutaram a nação e busquei entre o povo para achar um homem que fosse e se pusesse em pé diante da brecha. Não te levantei eu do nível mais baixo a que um homem pode cair? Não te livrei eu? Não te libertei eu? Sim, considera, eu te dei o dom da fé e ela será grande. Eis que eu sou o Senhor teu Deus, e eu te dei o dom de expulsar demônios. Tu imporás tuas mãos sobre os enfermos e eles sararão. E eu, o Senhor, proverei tuas necessidades e grande será a tua fé. Quando a interpretação chegou ao fim, eu estava em lágrimas. O irmão Madison Bus aproximou-se e pôs o braço ao redor de meus ombros. Vá com Deus, Robert, disse ele. Isso é apenas o começo. No dia seguinte, estava almoçando com Bosworth quando ele me disse: Robert, gostaria de ir à África com você. Comigo? Perguntei surpreendido. O que é que o senhor pretende? Poderíamos trabalhar juntos por algum tempo. Estou escalado para começar algumas campanhas na África do Sul no próximo mês. Por que você não vai comigo para ser meu sexta-feira? Sexta-feira, alcunha do criador de Robinson Crusoe, do célebre romance de Daniel Defoe. Isso pode ajudá-lo a projetar-se no ministério ainda maior. Isso parece muito convidativo, repliquei, mas vou orar a respeito durante alguns dias, antes de tomar uma decisão. Algumas semanas passadas eu estava a bordo de um navio em companhia de Bosworth com seus 75 anos, voltando a Cape Town. Após uns poucos dias alegres na companhia de Joyce e dos filhos, viajamos de carro a Carnarvon para dar início à nossa campanha. Durante o reavivamento, bem como nos 10 meses seguintes, fui o companheiro constante de Bosworth. Aonde quer que fôssemos, partilhávamos o mesmo quarto. Pedia-me ele toda noite que colocasse 6 lápis apontados e um bloco de papel na mesinha ao lado de sua cama. Para que isso? Perguntei meio zombeteiramente na primeira noite. O Senhor me dá meus sermões durante a noite, explicou ele, e assim escrevo o que ele me dá. Eu jamais ouvira falar acerca desse método de preparação de sermão, por isso estava ansioso por vê-lo em ação. Efetivamente, cerca de meia hora depois que ele fora dormir, o Espírito Santo despertou e ele se sentou e começou a escrever como doido. Depois de alguns minutos, apagou a luz e voltou a dormir. Mas não por muito tempo. Passados cerca de 20 minutos, a luz estava acesa de novo e eu o ouvia escrevendo. Antes que chegasse o novo dia, ele deve ter sido despertado 10 ou 12 vezes. Às 7 horas da manhã, ele já estava de pé. Aproximou-se de minha cama com seu bloco de papel na mão. Olha aqui, Robert, falou ele. Aqui está o sermão que o Espírito Santo me deu durante a noite. Peguei o bloco e ali estava, um sermão perfeito, completamente organizado e plenamente sustentado com muitas passagens das Escrituras. Que maneira de preparar um sermão, falei. O senhor não está cansado? Cansado? Ele riu. Quem jamais se sentiu cansado ouvindo o Espírito Santo? Por 10 meses observei aquele homem idoso, obtendo seus sermões daquela maneira. E quando chegava a ocasião dele pregar, a unção de Deus vinha sobre ele com tal poder que grandes congregações se sentavam fascinadas por sua pregação, e milhares chegaram a conhecer Jesus através de seu ministério. Minha abreviada associação com Bosworth abriu-me as portas para uma fase nova no meu ministério. Logo comecei a viajar a lugares cada vez mais distantes para pregar o Evangelho. E com isso fiquei fora de casa por meses, numa única viagem. Não posso afirmar que isso foi fácil, mas durante os meses que convivi com Bosworth, aprendi muito acerca da consagração requerida para alguém tomar a cruz e seguir a Jesus. Todas as noites eu ouvira aquele velho mencionando o nome da sua esposa em oração, e percebi a saudade que ele dela sentia, assim como eu sentia saudade de Joyce. Ainda posso citar a boa disposição com que ele fazia todo esse sacrifício por amor a Jesus. Assim, logo verifiquei que Deus me queria à sua disposição, pronto a ser enviado aonde quer que quisesse enviar-me. Joyce mostrou-se uma princesa real por todos aqueles primeiros anos de meu ministério. Eu sabia que muitas viagens eram duras para ela, mas jamais se ouviu uma palavra de queixa. Ela estava sempre em casa orando por mim e tentando ser, a um só tempo, mãe e pai para as nossas crianças. Conversávamos e orávamos a respeito de cada viagem que eu fazia, e quando se tornava claro a nós ambos que era tempo de ir-me de novo, ela estava sempre de acordo. Poucas pessoas compreendem os problemas particulares que um casal, vivendo essa espécie de vida, enfrenta. Era-me difícil manter a espécie de integração familiar que eu queria, mas Deus me mostrou algumas coisas que eu podia fazer para remediar.
Embora saísse caro, estabeleci a prática de manter-me em contato com Joyce pelo telefone sempre que possível. Tínhamos vivido por fé desde que eu entrara no ministério, assim eu estava confiante de que Deus supriria esta necessidade por causa da nossa família. E como eu aguardava ansioso aquelas conversas com Joyce. Mas eu achava uma certa graça quando ela, todo mês, me fazia a mesma pergunta. Querido, como vamos pagar o aluguel este mês? Decidi também que uma vez de 2 em 2 anos levaria a família toda comigo numa viagem missionária. Isso contribuiu muito para fortalecer nossos laços familiares e para proporcionar aos filhos melhor compreensão daquilo que eu estava fazendo. Ao longo dos anos fizemos muitas viagens juntos, pelos Estados Unidos e por toda a Europa. Mas houve ocasiões de provas severas. O ministério entre o povo de Cape não foi tão difícil, era o lar. Mas as muitas viagens ao exterior eram muitas vezes cansativas. Nunca me esquecerei da ocasião em que tive de voar depressa para casa. Joyce me telefonara dizendo que Lionel, nosso segundo filho pela idade, tinha sofrido sério acidente e estava hospitalizado. Quando cheguei ao hospital Groot's Crew, Joyce estava à beira da histeria. Lionel tinha estado brincando com bombinhas de estalo. 25, que estavam em seu bolso traseiro, haviam explodido. Haviam extensas lesões internas. Os médicos diziam que somente uma operação de emergência podia salvar-lhe a vida. Imediatamente o diabo cochichou-me. Se você tivesse estado em casa, como um pai cuidadoso para aquele menino, isso não teria acontecido. Segurei a mão de Joyce e juntos oramos fervorosamente para que Deus tocasse Lionel. Ele estava tão gravemente ferido que não podia ser transferido de sua cama para a mesa de operações. Por isso, haviam preparado ao redor da cama um teatro de operações de emergência, enquanto um dos médicos me apresentava um papel para assinar. Este formulário nos dá permissão para executar a cirurgia, replicou o médico. Sendo ele menor, precisamos de sua autorização. Doutor, eu disse, não assinarei esse papel sem antes pôr minhas mãos sobre meu filho e orar por ele. Não há tempo para isso, advertiu o médico. Não percebe que esse menino está morrendo? Eu sei disso, respondi. Deixe-me pôr as mãos sobre ele. Assine o papel, exigiu o médico. Não posso até que tenha orado. Com isso, o médico retirou-se, zangado, para voltar com um dos médicos principais do hospital. Senhor Tom, disse o que chegara, se o senhor não assinar esse papel e o menino morrer, o senhor será preso. Mas eu pedi a esse doutor que me permitisse pôr minhas mãos sobre o meu filho e orar antes da operação. Insisti. Não vejo por que o senhor não pode conceder-me esse pequeno favor. Ele me lançou um olhar de pouco caso. Dou-lhe 2 minutos para orar por ele, falou ele bruscamente. Quando me aproximei da cama de Lionel, percebi a agonia em que ele estava. Filho, falei, vou fazer aquilo em que eu creio. Vou pôr minhas mãos sobre você em nome do Senhor Jesus Cristo e depois vou assinar aquele papel que a lei exige. Então, simplesmente pus as mãos sobre aquele corpo tremente e fiz uma simples oração de fé, clamando pela cura, de acordo com a palavra de Deus. Ao sair de junto da cama, ouvi Deus dizer-me, eu sou o Senhor teu Deus, que cura todas as tuas enfermidades. Assim que deixei o quarto, os médicos e enfermeiras se deram pressa em começar seu trabalho. Observei por um momento à medida que eles entravam. Logo que se fechou a porta, curvei a cabeça ali no corredor e comecei a louvar a Deus. Eu sabia que Deus tinha ouvido minha oração. Como ele está? Quis saber Joyce quando voltei à sala de espera. Ele está bem, respondi confiantemente. Justamente nesse momento, Joyce olhou por cima do meu ombro e empalideceu. Voltei-me para ver um grupo de médicos vindo em nossa direção. Eram os mesmos médicos que eu vira entrando apressadamente no quarto de Lionel, alguns minutos antes. Apressei-me a ir ao seu encontro. Alguma coisa errada? Perguntei. O diabo cochichou. Ele morreu. Bem, Sr. Tom, falou o médico-chefe com o rosto cor de cinza. Não sei exatamente como explicar o que aconteceu, mas quando levantamos a coberta de cima do seu filho, não havia sinal de ferimento, a não ser uma pequena cicatriz. Não pude evitar de sorrir abertamente. Eu posso explicar isso, doutor. Os senhores são muito vagarosos. O doutor Jesus realizou a operação enquanto os senhores esperavam no corredor. Posteriormente, eu disse a Joyce, eu queria que o querido e velho Bosworth pudesse ter estado aqui para ver a expressão nos rostos daqueles médicos. Sim, respondeu Joyce, ele teria morrido de rir.
Então é isso, pessoal. Terminamos mais 2 capítulos aqui. Tem sido muito proveitoso para minha vida a leitura desse livro. Espero que você também esteja sendo abençoado. Próxima semana continuaremos com mais um capítulo. Eu espero você aqui. Deus abençoe a sua vida e tchau, tchau!